Olá, irmãos, graça e paz. Estou aqui para gravar o nosso pequeno grupo multiplicador de número 102, que é da terceira semana de janeiro, do dia 17 ao dia 22. Portanto, eu estou atrasado, né? Esse é de 2 semanas atrás. O título é Vencendo as Tempestades, né? Temos a nossa perguntinha de quebra-gelo que é a seguinte: você já vivenciou um desastre natural? O que aconteceu? E o nosso texto, né, a nossa palavra, está em Marcos 4, versículos 35 a 41, ok? E essa história que nós estudamos há 2 semanas atrás é um momento bem desafiador na vida dos discípulos de Jesus, porque eles estão em meio a uma grande tempestade e Jesus demonstra o seu poder em acalmar a tempestade. Os discípulos pediram socorro a Jesus e eles foram atendidos. O texto bíblico, então, a palavra de Deus, diz assim a partir do versículo 36: E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importas que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Então lhe perguntaram: Então lhes perguntou: Por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? E eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Texto realmente maravilhoso e bem desafiador e com bastante ensinamentos que nós podemos tirar desse texto. Nós compartilhamos 4 perguntas e elas começaram com... A primeira pergunta foi: se você fosse um discípulo de Jesus, como é que você iria agir numa situação dessa? E eu lembro que o nosso estudo lá, os irmãos, todos eles, afirmaram que iriam tomar essa mesma atitude, iam ficar apavorados e iam pedir ajuda a Jesus. A segunda pergunta foi: como você reage diante das tempestades da vida? Como têm sido as suas reações atualmente? Agora sim, então, levando essa pergunta para nós: como nós estamos enfrentando as nossas tempestades? Né? Com fé, crendo que a tempestade vai se acalmar, que ela vai passar, que nós vamos vencê-la, né? Lembrando que apesar de que Jesus aqui acabou cobrando dos seus discípulos a questão da fé, mas eu não creio que a atitude deles foi errada, de maneira nenhuma. Eu creio que nós temos que recorrer realmente a Jesus quando estamos atravessando as nossas tempestades. E foi isso que os discípulos fizeram. E é isso que nós devemos fazer. Mas também não podemos correr para Jesus diante de qualquer dificuldade, né? Nos amedrontar, né? Temos que ter fé de que nós vamos vencer as tempestades. A terceira pergunta é: como você reage a Jesus quando ele parece estar dormindo, né? Então, quando nós estamos atravessando então aquelas tempestades terríveis e nós oramos, nós vamos em oração até Jesus e Jesus parece que está dormindo. Mas eu quero te dizer, irmão, amigo, você que está vendo esse vídeo, que Jesus não está dormindo, tá? Jesus está bem atento às nossas petições, às nossas necessidades, às nossas dificuldades. Devemos sim recorrer ao Senhor e devemos ter fé que o nosso Senhor não está dormindo e que no momento certo
Ele vai acalmar essa tempestade que nós estamos atravessando. Pode crer nisso, tenha fé nisso, que o nosso Deus está sempre atento às nossas dificuldades, por mais que possa parecer que Ele está dormindo. E a número 4 foi: cala-te, aquieta-te, e o vento cessou e fez-se grande calmaria. O que significa para você estas palavras de Jesus? Aqui precisamos tirar uma lição teológica, doutrinária desse texto. É óbvio que Jesus aqui também ensinou aos seus discípulos de que ele era Deus, pois os judeus, os discípulos, sabiam, nós sabemos, hoje, que quem controla a natureza é Deus. E nesse momento, quando Jesus fez esse milagre, ele mostrou para os discípulos e, claro, para os outros barcos que estavam ali, de que ele era Deus. Então tem esse ensinamento teológico também. Então Jesus é Deus, ele está no controle da natureza também, ok? Então nós podemos ficar bem tranquilos quanto a isso, de que o nosso Senhor, o nosso Salvador é Deus e tudo está debaixo de sua potente mão. Que nós possamos realmente aprender isso com esse texto e que possamos ter fé que nós vamos atravessar ou atravessamos, estamos atravessando e vamos atravessar tempestades. Mas se tivermos firmes e confiantes no nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele vai acalmar, Ele vai fazer com que nós possamos passar as nossas tempestades. Amém? Nós vamos orar nesse momento e que esse vídeo, que esse texto bíblico, que esta palavra realmente possa ser algo que edifique a sua vida. Senhor Jesus, obrigado, Senhor Deus, por essa palavra, por essa passagem bíblica, Senhor Deus, e que nós verdadeiramente possamos entender que Tu és o Filho de Deus, que Tu és o próprio Deus, que Tu estás, inclusive, dominas, inclusive, a natureza. Tudo está sob seu controle. E as nossas vidas, as nossas dificuldades, o Senhor também está no controle delas. Ó Senhor Deus, que nós possamos ter mais fé, Senhor, e confiarmos cada dia mais em Ti, Senhor. E que possamos perceber que quando nós recorremos a Ti, por mais que possa parecer que o Senhor não está agindo, que o Senhor está dormindo, possa parecer, mas nós cremos que o Senhor está atento e está em ação. Nós cremos nisso. Obrigado, Senhor Deus, pela proteção e por ter nos guardado até aqui. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, que este texto do nosso pequeno grupo de número 102, Vencendo as Tempestades, possa ter sido bênção na sua vida. Deus abençoe a todos.